Oi, meu nome é Beatriz, eu tenho 24 anos e hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha experiência com os abortos. Pra quem não sabe, eu sofri 2 abortos gestacionais, um em 2023 e um em 2024. O de 2023 foi um aborto espontâneo, então ele foi um aborto natural. Eu não precisei passar por curetagem, nada. Eu expeli na minha casa mesmo. O segundo aborto foi um aborto retido, então eu não sangrei, eu não tive sintomas, apenas parou de evoluir o embriãozinho. Eu resolvi fazer esse vídeo porque tem muitas mulheres que não sabem sobre o aborto retido, como eu. Quando eu perdi, eu pesquisei muito sobre aborto retido e eu não achava nada, aí eu ficava desesperada, porque eu queria saber o que eu faço, como assim tem aborto que você não sangra? Então eu resolvi fazer esse vídeo pra ajudar, de alguma forma, quem está passando pelo mesmo caso que eu. Vou resumir rapidamente o meu primeiro aborto, aí eu vou pro segundo, aí eu falo sobre as investigações que eu fiz. No meu primeiro aborto, que foi em 2023, eu estava tomando anticoncepcional, e eu fui fazer uma troca de um anticoncepcional forte para um mais fraco. Na troca, acabei engravidando. A gente foi fazer ultrassom de 7 semanas, que era o tempo que eu tava, e deu que meu embriãozinho estava com 5 semanas e 6 dias. Mas tinha a vesícula vitelínica, tinha o embrião. Então, a médica falou que às vezes realmente foi uma ovulação tardia que eu tive. Era pra eu repetir o ultrassom daqui 15 dias. Nisso, nem passava na minha cabeça que o meu bebezinho já tinha parado de evoluir. Nisso, eu já tava vendo coisas pro chá revelação. Quando deu 9 semanas, eu fui fazer a sexagem fetal. Não tinha feito ultrassom, tava marcado pra fazer na semana que saísse o resultado. E fiz a sexagem, saiu o resultado, a gente foi fazer o chá revelação. No dia do chá revelação, tudo normal, mas eu comecei a sentir algumas cólicas. Porém, eu já tinha comentado com o meu médico da época sobre as cólicas, porque antes de eu descobrir a gravidez eu sentia cólica. Daí ele falou assim que era normal, que era porque o útero tava aumentando, né? Eu tava com algumas cólicas no chá revelação, porém eu pensei que todo o útero está aumentando. A fumaça saiu e era um menino. Depois da revelação, eu comecei a sentir cólicas mais fortes. Nisso eu fui no banheiro e minha calcinha tava com sangue. Mas era tipo um marrom, tipo um corrimento, borra de café. Mas era bastantinho até. Nisso, eu no meio da festa, os convidados todos lá, aí eu comecei a ficar muito nervosa. Falei pro meu marido. Aí ele falou que não era nada, deve ser normal. Mas nisso a gente já sente, né? Eu tava pensando, realmente tem alguma coisa errada. Aí eu falei, mãe, é melhor a gente ir no PA pra ver se tá tudo bem. Aí fiz exame de toque, tava tudo normal. Aí fui fazer ultrassom. Nisso que eu fui fazer ultrassom, a médica foi super grossa. Ela falou assim, pode levantar e pôr sua roupa, porque você não tá grávida, você não tá mais grávida. Tipo, curta e grossa. Nisso, eu tava com o vestido da festa, com a minha mãe, com o meu marido. Aí já passa um monte de coisa na cabeça. Aí ela falou assim, pode ficar ali no canto que vai sair o papel do óbito. Saiu o papel, peguei, a gente foi embora. Resumindo, passei com o meu médico, obstetra da época. Aí ele falou pra mim que eu ia expelir naturalmente. Uma semana depois, já começou a sair muitos coágulos enormes. Aquela cólica insuportável. Passou o sangramento, depois de 2 semanas, voltei nesse ginecologista. Aí ele falou pra mim, Bia, a gente vai fazer uns exames, porém a perca gestacional é normal. Aí eu fiz os exames que ele pediu, deu tudo normal. Ele falou pra mim que em 3 meses eu podia tentar novamente, porque deu tudo normal os exames. Nisso, a gente voltou a tentar. Perdi em julho, em novembro a gente voltou a tentar. Em janeiro, eu engravidei de novo. Isso que eu engravidei, a gente já fica com aquele medo, né? Será que vai acontecer tudo de novo? Voltei no meu médico, ele falou pra mim esperar 7 semanas de novo, fazer ultrassom certinho. Deu 7 semanas, a gente foi fazer ultrassom. Eu suava de nervoso, gente. Medo de fazer ultrassom não ter nada.
Aí a gente fez ultrassom, tava tudo perfeito. Aí sabe quando sai aquele peso? Falei, graças a Deus, deu tudo certo. A gente escutou os batimentos dele, tava 145. Aí com 11 semanas a gente foi fazer o próximo ultrassom. Chegando lá, eu tava normal, sem dor, sem nada. Fui fazer e eu vi que ele tava maior. Ele já tinha mãozinha, já tinha pezinho, porém, aqui tá a bolsinha. Ele já tava caidinho, ele não tava, tipo, flutuando igual no último ultrassom. Eu vi que a médica já tava meio tensa e ela procurava, tipo, o coraçãozinho não escutava. A cabeça só passava, meu Deus do céu, não acredito, é mentira, não é possível isso de novo. E tava meu marido e minha irmã na sala. Aí a médica falou que eu tive um aborto retido. Parou de evoluir com 8 semanas e 9 dias. E eu já tava com 11 semanas e eu não tinha nenhum sintoma. Naquele momento eu pensei, eu não tô sangrando, não tô com cólica, como que eu tô tendo um aborto? Eu não sabia sobre o aborto retido, eu nunca tinha ouvido falar sobre. Então foi um choque pra mim. Conseguiu marcar uma consulta de urgência com o meu obstetra. A gente foi lá e ele falou que era normal, de novo. Que 2 abortos acontecem. Falei pra ele, doutor, mas deve ter alguma coisa, não é possível. E ele falou pra mim que, infelizmente, o raio caiu 2 vezes na minha cabeça. Eu até comentei com ele, falei, doutor, será que eu não tenho que ver sobre trombofilia, sobre alguma coisa? Aí ele falou assim, a gente pesquisa mais a fundo depois da 3ª perca, um mês. Se não sangrar, você vem aqui pra gente encaminhar você pra fazer uma curetagem. Comecei a pesquisar sobre aborto retido, eu não achava nada. Eu até comentei com uma amiga minha que ela tinha sofrido um aborto espontâneo. Aí eu falei pra ela, amiga, você já ouviu falar sobre isso e tal? Aí ela falou que tinha uma moça, eu acho que era da igreja dela, se eu não me engano, que tinha passado por isso e ela postou no TikTok. Aí ela até me mandou o link do perfil dela no TikTok. E eu comecei a ver e ela tinha feito curetagem. Nisso eu sentei e conversei com a minha mãe e com o meu marido. E falei que eu queria ver o que era, que eu tinha alguma coisa de errado comigo, que eu não tava normal, e eu não queria tentar de novo, simplesmente, vamos de novo, se não der certo, a gente investiga. Eu falei, não, eu quero investigar antes. Eu encontrei um médico de reprodução humana. A gente passou com ele, nisso eu não tinha sangrado ainda, e eu já ia dar um mês. Eu passei com esse novo doutor, ele me passou 95 exames, 60 alguma coisa pro meu marido. Nisso, ele me passou um spray manipulado pra eu passar no nariz toda noite, porque ia ajudar o colo do meu útero a abrir pra eu conseguir expelir naturalmente. Fiz os 95 exames, meu marido não tem convênio, então ele levou o papel na policlínica aqui da minha cidade e perguntou quais daqueles exames eles conseguiam passar pra ele. E deu bastante até. Aí que os outros ele ia fazer por fora. Fizemos os exames, não deram nada, gente. Deu tudo perfeito. Fiz de trombofilia, fiz o ultrassom de endometriose. Me viraram de cabeça pra baixo e não acharam nada. Nisso, começou aquelas cólicas fortes vindo. 3 semanas e nada. Era meu retorno com esse médico de reprodução. Levei todos os exames pra ele, ele falou, realmente, você não tem nada, seu marido não tem nada. Aí ele falou pra mim que no outro dia era pra eu estar de manhã já no hospital pra fazer o procedimento da curetagem. Cheguei lá no outro dia, de manhã, era 5 da manhã e era aquela época da dengue, gente. Então, tipo, tava lotado o hospital, não tinha leito. Eu fui ir pro quarto 3 horas da tarde, imagina, eu tava de jejum desde do outro dia. Cheguei 5 da manhã no hospital, fui pro quarto 3 horas da tarde. Tava tudo certo pra fazer o procedimento de noite. Gente, é coisa de louco, mas a enfermeira-chefe chegou com uma sopa e falou pra mim tomar, porque a doutora não ia conseguir ir e o procedimento ia ser no outro dia, às 8 da manhã. Nisso eu tomei a sopa, terminei de tomar a sopa, a doutora entrou no quarto. Aí ela falou, Beatriz, se prepara que a gente já vai descer. Aí eu falei, doutora, mas eu já comi agora, acabaram de me dar. Ela ficou super brava, ela falou quem autorizou. Resumindo, eu ia ter que ficar até o outro dia no hospital pra fazer a curetagem. Chegaram 2 enfermeiras e colocaram 4 comprimidos dentro de mim. Gente, nisso foi a dor mais horrível que eu senti na minha vida. Me deu febre
de dor, vocês têm noção? Eu tava pálida, eu tremia, minha cama tava encharcada de sangue. Parece que o que eu não sangrei nesse 1 mês e pouquinho, veio tudo assim, de uma vez. Aí elas vinham fazer o toque em mim e tava abrindo, realmente o colo do meu útero tava abrindo. Aí elas falaram assim, pode ser que saia de vez e você não precisa fazer curetagem, vamos torcer. Minha mãe tava comigo, eu chorando de medo, eu tava nervosa, porque eu não sabia como que era, como funcionava. E nisso estava saindo aqueles coágulos gigantes de mim. Gente, eu nem dormi direito, minha mãe não dormiu direito, porque eu queria ficar segurando a mão dela. Eu tava com muita dor, aí ela ficou sentada na escadinha do lado do meu leito, na escadinha, e tipo, ela dormiu sentada ali segurando na minha mão. Gente, eu fui furada 23 vezes. Não sei o que aconteceu. Eu fui furada 3 vezes aqui, eu fui furada aqui, eu fui furada aqui no meu dedo. O meu braço inteiro aqui foi, o outro aqui. Eu não tinha mais onde furar. Aí chegou 8 horas da manhã do outro dia. Se eu tivesse feito a curetagem à noite, eu nunca ia ter conhecido o Dr. Francisco. Gente, parecia que ele era um anjo. Ele chegou assim, eu tava nervosa. Ele pegou na minha mão, ele me acalmou. Ele falou que ele quer fazer minha curetagem, mas era pra ficar tranquila, porque ia ser igual dar maçã pra bebê, quando você raspa a maçã. Então, tipo assim, eu fiquei tão em paz. Sabe uma pessoa que fala calma? Gente, ele realmente é um homem de Deus. Como eu tava deitada na maca, a fotógrafa perguntou se eu ia querer foto do parto. Eu expliquei pra ela que eu tava indo fazer um procedimento porque eu tinha perdido o bebê. Como eu tava muito nervosa, eles optaram por me dar anestesia geral. Foram 40 minutos de procedimento. Nisso, eles deixaram a minha mãe onde as famílias ficam sentadas pra ver o bebê saindo. E eu acho que isso é muito errado. Eu acho que os hospitais tinham que ter essa sensibilidade com a gente. Ainda mais que muitas mulheres estão tendo percas gestacionais. Então, eles deveriam evitar isso, sabe? Assim que o procedimento acabou, eu fui pra observação. E lá tinha 2 mamães que tinham acabado de ter cesárea. Isso eu subi pro quarto, minha mãe já tava no quarto. E deram almoço pra mim, porque eu tava muito tempo sem comer. E eu fui liberada no mesmo dia. Na minha experiência, eu não tive dor. O que eu sofri foi com os comprimidos. Com o procedimento mesmo, eu não senti nenhuma dor, nem depois do procedimento, as leves cólicas de menstruação mesmo. Gente, é muito importante que vocês passem com médicos. Passa com 1, 2, 3, 4, 5. Vão naquele que você mais sentir confiança. Eu conversei com ele, ele me acalmou. Ele falou assim, Bia, é no seu tempo. Então, gente, eu entreguei nas mãos de Deus. Eu entreguei nas mãos de Deus. Sei que ele tem um propósito lindo pra minha vida. Dias que eu tenho medo de eu não conseguir ser mãe. Mas eu sei que Deus sabe de todas as coisas e Ele não dá um sonho pra gente que a gente não é capaz de conquistar. Então, gente, é isso. Se você tá passando por uma perca, eu sinto muito. Saiba que Deus sabe de todas as coisas. Às vezes não era o momento, a gente não entende na hora, a gente questiona Deus mesmo, mas Ele sabe de tudo. E é isso, gente. Eu fiz mais esse vídeo pra ajudar mesmo as mamães que passam por isso, porque quando eu precisei eu não tive acessos. Então, eu espero que de alguma forma eu tenha ajudado vocês. Fiquem com Deus e saibam que tudo é na hora de Deus e tudo acontece do jeito que Ele quer. Muito obrigada por acompanhar o vídeo até aqui. Curta se vocês gostaram, comenta, se inscreva no canal. E muito obrigada de coração. Fiquem com Deus e um beijo.